Olá, eu espero que esteja tudo bem com você. Eu sou a professora Paloma Moraes e hoje a gente vai ter mais uma aula da disciplina de equipamentos para a construção de estradas. Na nossa aula de hoje, a gente vai estar fazendo uma introdução a todos os equipamentos que podem ser utilizados em atividades de terraplenagem. Então, só comentando aqui uma revisão, a gente viu que a terraplenagem envolve atividades que vai desde a escavação até o espalhamento do material. Então, no momento inicial é feita a escavação do material na sua condição natural. Depois esse material ele passa por um processo de carga, que pode ser no próprio equipamento que escavou, ou pode ser em um outro equipamento, como por exemplo um caminhão basculante. Logo em seguida, quando esse veículo está com a sua caçamba totalmente preenchida, o material vai para uma terceira etapa do ciclo da terraplenagem, que é o transporte. Então, esse material é transportado desde o local de escavação até o local da obra, que é o seu destino final. Chegando nesse destino final, nós temos a descarga desse material e o seu espalhamento para conformar de acordo com a execução do projeto da rodovia. Então, esse ciclo de atividade de terraplenagem deve ser realizado com diferentes equipamentos. E esses equipamentos que nós vamos utilizar aqui são os equipamentos tratores. Então, aqui tem essa primeira denominação, que são unidades tratoras. Então, todos os equipamentos que são utilizados, todos os equipamentos utilizados são tratores devidamente modificados ou adaptados. Então, nós temos essa configuração de unidade de trator, que nada mais é do que o equipamento que vai ter aí uma força de tração. Então, vai ter uma tração aí para fazer um movimento desse equipamento. E aí vai ser possível fazer diferentes configurações de equipamentos, mas todos os equipamentos são englobados nessa unidade tratora, porque todos vão ter aí a elementar força de tração. Então, vou executar a tração ou empurrar outras máquinas e pode receber diversos implementos. Então, essa particularidade de executar a tração, ou seja, ou empurrar, então eu tenho a tração, eu tenho uma força inicial que possibilita realizar um movimento, ou então possibilito empurrar determinado material, como a gente vai ver algumas configurações aí de unidades tratoras. Então, cada trator pode ter diferentes implementos. Aqui eu posso receber diversos implementos, então posso modificar esses equipamentos e conformar de acordo com a atividade de terraplenagem que eu vou estar executando. Então, basicamente, as unidades tratoras elas vão ser divididas em dois grandes grupos. Eu tenho aqui unidades tratoras pneumáticas, que são essas que têm essa configuração de pneus. Você pode observar, tem dois pneus no eixo dianteiro e vai ter dois pneus também no eixo traseiro. Ou então, o outro grande grupo de unidades tratoras vão ser os tratores de esteira. E aí você não consegue ver mais a configuração pneumática, que são dois eixos diferentes, cada um com dois pneus nas suas extremidades. Aqui a gente tem a presença de duas esteiras, então tem essa configuração aqui de esteira, tá? Que vai trazer características particulares para um trator. Então, nós temos dois grandes grupos, tratores esteiras e tratores com unidades pneumáticas, que são os pneus, e cada uma delas vão ter aplicações diferentes. Mas, basicamente, quando a gente está trabalhando com unidades tratoras, tem algumas características que são comuns tanto para um trator pneumático como para um trator esteira. E essas características que são gerais para esses dois tratores, para as unidades tratoras, é que eu vou estar apresentando agora. Então, nós temos primeiramente aqui o esforço trator, logo em seguida temos a velocidade, aderência, flutuação e balanceamento. Bom, essas características aqui, são 5 características, elas são importantes porque são elas que vão ajudar a definir qual tipo de trator que você vai estar precisando utilizar para a atividade que você vai executar na sua obra. Então, eu tenho características de esforço trator diferente para um trator pneumático e para um trator esteira.
tá? Então, essas 5 características elas vão variar de acordo com um grande grupo, se é um trator de pneus ou se é um trator esteira. Tá? O que é o esforço trator? Esse esforço trator, quando eu falo esse termo, eu estou falando sobre uma força que o trator possui na barra de tração ou nas rodas motrizes para rebocar ou empurrar. Então, de modo geral, os veículos, eles são todos tratores, eles têm uma força trator que vem proveniente aí do seu motor, onde é possível fazer a geração de uma força que vai fazer com que esse veículo ele tenha uma inicial do movimento e consiga realizar aí qualquer atividade. Então, além desse veículo ele conseguir se deslocar, ele consegue também fazer esse esforço aqui de rebocar um outro veículo ou então um semi-reboque. Tá? Outra característica particular dessas unidades tratoras são a velocidade. Então, a velocidade de deslocamento, ela depende do dispositivo de montagem. Então, como eu comentei anteriormente, vai fazer diferença se esse trator é trator de rodas ou se é um trator de esteira, porque vai mudar aí a aderência desse pneu com o solo. Tá? Próxima característica é justamente a aderência. A aderência nada mais é do que a capacidade de se deslocar sobre diversos tipos de superfície sem haver patinagem. Então, a patinagem é um fato que acontece quando não existe muito bem uma aderência, ou seja, um perfeito contato entre o pneu e a superfície onde esse pneu está trafegando. Tá? E aí, essa ausência de contato do pneu com a superfície pode fazer com que esse veículo, por exemplo, deslize, que seria o processo de patinagem. Então, o objetivo de uma boa aderência é garantir justamente que não haja a patinagem do meu equipamento, por questão de segurança, por diversas questões. Tá? A flutuação nada mais é do que a capacidade de se deslocar sobre terrenos de baixa capacidade de suporte, sem afundar a esteira ou o pneu. Então, por exemplo, se você está trafegando com esse trator em um solo que está completamente encharcado, a tendência é que esse trator, devido ao seu próprio peso, ele ceda um pouco, ou seja, ele vai afundar. E a flutuação é justamente uma característica do meu trator que vai garantir com que essa tendência de afundamento ela seja reduzida, garantindo mais segurança à atividade que vai ser realizada. E por fim, nós temos o balanceamento. O balanceamento está relacionado a boas condições de equilíbrio, graças à boa distribuição da massa e do centro de gravidade. O balanceamento é uma característica muito importante para a avaliação de tratores, de modo geral, porque é o balanceamento que vai garantir com que esse veículo reduza a probabilidade de sofrer com capotamento. Tá? Então, existem diversos acidentes de trabalho também na execução de estradas, tá? E o balanceamento de um veículo é uma das características que pode evitar acidentes como relacionados a tombamento do trator. Então, quando se vai selecionar um trator específico para determinada atividade de terraplenagem, são essas 5 características que devem ser avaliadas: o esforço trator, a velocidade, a aderência, a flutuação e o balanceamento. Então, agora que a gente já viu, de modo geral, quais são as características que tem que ter em um veículo trator, né, um equipamento trator, vamos ver quais são as generalidades, né, as características peculiares de cada tipo, que são o trator de esteira e o trator de rodas, que é o trator pneumático. Né? Por que que eu vou utilizar um trator esteira e por que que eu vou utilizar um trator de rodas em determinada execução? Tá? Então, vou começar aqui a te apresentar pelo trator esteira, que é esse que a gente consegue observar nessa imagem. Então, nós temos aqui a cabine do veículo, temos aqui a presença da esteira, que é o que vai dar a particularidade dessa característica desse trator. Temos aqui alguma lâmina que a gente vai ver também algumas características ao longo dessas aulas de equipamentos que podem ser adicionados à unidade trator. Mas agora falando de modo geral sobre um trator esteira,
As principais vantagens desse tipo de equipamento é que vai ter uma boa aderência sobre o terreno. Então, você lembra? A aderência é uma das características que a gente vai levar em consideração na escolha do equipamento para a realização da atividade. Então, por que que esse pneu esteira ele me garante uma melhor aderência? Porque eu tenho uma maior superfície de contato. Meu pneu ele é maior, então eu tenho uma maior superfície de contato entre o pneu e a superfície, e essa maior superfície de contato vai me garantir uma melhor aderência, principalmente quando eu comparo esse trator esteira com um trator de rodas, né? Uma outra característica é que esse tipo de trator tem um elevado esforço trator, ou seja, tem uma força muito grande no motor e eu consigo possibilitar a realização de atividades que envolvam aí o manuseio de pesos de maiores cargas, né? Ele também permite empurrar ou rebocar grandes cargas sem a patinagem, que é essa perda de contato do pneu pavimento. Isso vai acontecer justamente por conta da elevada aderência, que é característica de um trator esteira, né? E por fim, eles vão conseguir se deslocar em solos de baixa capacidade de suporte. Então, eventualmente, quando se está trabalhando na execução de terraplenagem, da construção de estradas, é possível que tenha presença de solos de baixa capacidade de suporte, que são aqueles solos que vão ser caracterizados com baixos valores de CBR. Então, se esse solo vai ter um baixo valor de CBR, tem uma baixa característica de capacidade de suporte, então você pode estar optando aí por trabalhar com esse trator de esteira, né? Porque o trator pneumático, que tem as rodas, vai ter uma tendência maior a afundar. Quais são as principais desvantagens desse tipo de trator? Ele não consegue trabalhar com velocidades muito elevadas, né? Então, de modo geral, ele vai ter uma velocidade máxima aí de 10 km por hora. Então, se você vai realizar uma atividade que você demanda de uma agilidade muito grande, você tem pouco tempo para executar essa atividade, provavelmente esse trator não vai ser o mais indicado. E também ele não é utilizado para longas distâncias, e justamente não é utilizado para longas distâncias porque a velocidade que ele atinge é uma velocidade muito baixa. Então, se eu preciso percorrer maiores distâncias, eu vou demandar de tempo muito maior para realizar qualquer tipo de atividade. Agora, a gente vendo aqui um pouco sobre as unidades tratoras pneumáticas, que são os nossos tratores de rodas. Nesse caso aqui dessa foto, a gente consegue ver que esse trator está associado aqui a alguma atividade na agricultura, tá? Mas ele é também utilizado demais em diversas atividades da construção de estradas, né? Então, entre as principais vantagens, a gente já começa com a principal desvantagem do trator esteira. Lá ele só conseguia atingir uma velocidade máxima de 10 km por hora. Já o trator de rodas, eu tenho como maior vantagem uma velocidade que pode chegar a 60 km por hora. Então, se você precisa de agilidade para realizar alguma atividade no ciclo de terraplenagem, provavelmente você vai escolher um trator de rodas. Óbvio que você vai também avaliar todo o contexto, qual o material de superfície onde esse trator vai estar trafegando, mas se há uma demanda de velocidades maiores, o modelo que consegue suprir essa demanda é um modelo trator pneumático, tá? E por isso ele pode ser utilizado para maiores distâncias, porque essas maiores distâncias ele vai conseguir percorrer em um menor espaço de tempo. As desvantagens, nós temos uma menor aderência entre os pneus e a superfície, porque agora a gente tem 4 pneus e cada pneu tem um contato, uma região de contato com a superfície menor, tá? Então, se eu tenho um somatório desse contato pneu-superfície dos 4 pneus desse modelo de trator, eu vou ter um contato pneu-superfície bem inferior quando eu comparo com o pneu esteira, né? com um trator que tem as esteiras, tá? Então, por conta disso, ele vai ter uma menor aderência entre pneu e superfície. Essa menor aderência do pneu com a superfície vai fazer com que esse veículo ele tenda a afundar em solos muito fracos.
Então, se você vai estar trabalhando, precisa trabalhar com solo com baixa capacidade de suporte, esse veículo ele tende a afundar e pode gerar aí problemas com atolamento, né? Outra coisa é que a pressão pneu-superfície, ela é uma pressão muito elevada, justamente porque a carga de todo o trator está sendo distribuída em uma menor superfície de contato, pneu-pavimento. E aí acaba elevando demasiadamente essa pressão dos pneus contra a superfície, né? Aqui ela também não é indicado para solos argilosos úmidos ou arenosos secos, que vão ter essa característica aí generalizada de baixa capacidade de suporte, né? Mas obviamente que cada solo, cada material também deve ser estudado, em caso particular. Existem alguns novos equipamentos que podem ser inseridos em tratores pneumáticos para aumentar um pouco essa aderência do pneu com a superfície. O exemplo aqui, ó, desses pneus que estão sendo apresentados aqui, ó, que eles estão revestidos com esteiras ou com corrente. Se você olha de longe, parece ser um pneu, parece caracterizar um trator de esteira, tá? Mas aqui nós temos duas unidades pneumáticas. Aqui nessa outra imagem também temos duas unidades pneumáticas. Então, isso pode ser uma tentativa de aumentar a aderência que existe entre o pneu e a superfície, tá? Então, tem equipamentos que podem ser produzidos com tração nas quatro rodas. De modo geral, nós temos equipamentos com tração nas rodas dianteiras, tá? Pelo menos nas rodas dianteiras. Mas também pode ser utilizado esse esforço trator nas rodas traseiras, tá? No eixo traseiro. E também tem um aumento da potência dos motores, que podem também ser utilizados aqui nesse tipo de trator. Por quê? Quando a gente volta aqui nos tratores esteiras, ele tem um elevado esforço trator. Então, se eu quero melhorar a aderência pneu-pavimento e consigo também aumentar a potência do meu motor do trator pneumático, eu consigo trazer um pouco das qualidades que eu tenho no trator esteira, sem perder o benefício do trator pneumático, que é principalmente conseguir trafegar em velocidades mais elevadas. Então, aqui, de modo geral, a gente voltou à nossa comparação: trator pneumático e trator esteira. E foi apresentada aqui as principais características, né? O esforço do trator. Em um trator esteira, eu tenho um esforço elevado. Já no trator pneumático de rodas, eu tenho um esforço mais limitado. Eu posso chegar a ter um esforço elevado se eu promover algum tipo de melhoria aí nesse meu trator. A aderência do trator esteira, ela é boa, tá? Mas o trator de rodas, ela é sofrível. Então, como a gente observou, existe uma menor aderência pneu-superfície com o trator de rodas em relação ao meu trator de esteira. A flutuação, que é essa capacidade do meu equipamento ele não afundar em uma superfície de baixa capacidade de suporte, para o trator de esteiras, ele é bom, porque eu tenho uma maior superfície de contato do pneu com a superfície, né? Eu tenho uma melhor aderência entre pneu e superfície, e aí essa flutuação vai ser boa. Já com o meu trator de rodas, eu tenho regular mal essa flutuação, porque a pequena área de contato do pneu com a superfície faz com que tenha uma maior tendência a afundamento do equipamento de modo geral, tá? O balanceamento dos dois equipamentos podem ser bons, tá? Então eu posso garantir aqui que esses equipamentos, de modo geral, eles não vão ter uma tendência a nenhum tipo de tombamento, tá? E a velocidade que vai caracterizar o trator de esteiras é uma velocidade mais baixa, que chega a um valor máximo médio aí de 10 km por hora, enquanto o trator de rodas tem uma velocidade bem alta, porque consegue chegar a aproximadamente 60 km por hora. Aqui eu vou te apresentar um pouco mais sobre o campo de aplicação desses tratores. Você pode observar aqui, só olhando a imagem, você já consegue ver que aqui estamos trabalhando com um trator de esteiras, né? E esse trator de esteira, ele está sendo utilizado em um relevo que é totalmente inclinado. Então, essa unidade tratora de esteiras está aqui fazendo
a confecção de um talude. Você já consegue identificar aí um pouco de qual atividade que está sendo realizada por esse equipamento. Então, trabalhos que requerem esforços tratores elevados, com rampas de grande declividade resultantes da topografia acidentada, são trabalhos que podem ser melhor recomendados a utilização do meu trator esteira. Né? Como a gente já viu, o trator esteira ele vai ter como característica um alto esforço trator. Então, se ele tem um esforço trator maior, uma força maior para conseguir provocar aqui o movimento desse trator, então ele vai ser mais indicado para trabalhar em rampas com grande declividade. Então, se você está na construção de uma estrada, chegou em uma seção de corte que precisa fazer um manuseio aqui de um talude, provavelmente pode ser utilizada aí uma opção para a utilização do trator esteira. Tá? Em terrenos com baixa capacidade de suporte também, não importando a velocidade que vai estar trafegando esse trator. Ou seja, se eu tenho um solo de baixa capacidade de suporte, independente de eu precisar uma alta velocidade, eu vou precisar utilizar um trator esteira, porque o trator pneumático ele vai afundar. Ele não vai conseguir, o próprio peso dele sozinho já demanda de uma capacidade de suporte melhor. Então, por isso, se eu estou trabalhando com um solo que tem baixa capacidade de suporte, você já vai saber que a indicação vai ser um trator esteira. Agora, vindo para o trator pneumático, vamos ver um pouco também sobre esse campo de aplicação desse tipo de trator. Então, temos aqui uma condição. Quando a topografia for favorável, com rampas de declividade não tão fortes, condições de aderência e capacidade de suporte do solo boa, você vai poder utilizar esse trator. Então, a gente já viu que ele vai ter mais vantagens, principalmente na questão de produtividade da obra. Mas eu só posso utilizar ele quando eu tenho as condições iniciais pré-estabelecidas, ou seja, a minha topografia permite, eu não vou estar trabalhando com declividades muito elevadas, tá? Que vão demandar um esforço trator maior, e também eu tenho boas condições de aderência com esse solo, né? Esse solo ele tem uma boa capacidade de suporte, então eu consigo trafegar nesse solo sem gerar nenhum problema com a minha flutuação. Tá? Eu vou utilizar aqui a sua maior vantagem, que é a velocidade elevada, que vai, consequentemente, gerar aqui uma maior produção. Então, se eu consigo agilizar as minhas atividades, consigo realizar de forma mais rápida, mais otimizada, eu vou estar otimizando minha obra de modo geral. Mas eu só posso me beneficiar dessa alta velocidade do trator pneumático se eu tenho as condições mínimas necessárias para a sua utilização. E aqui a gente vai para a segunda configuração de tratores, né? São as unidades de escavo e empurradoras. Então, como eu comentei anteriormente, todas são unidades tratoras. Independente de ser pneumática ou de ser de trator esteira, todas são unidades tratoras. Aqui o que vai configurar uma nova categoria, que são escavo e empurradoras, é a adição aqui de uma lâmina. Então, uma unidade escavo empurradora nada mais é do que a adaptação de um trator com a adição de uma lâmina à frente desse trator. Pode ser o trator lâmina ou bulldozer. Então, você pode observar aqui, nessa primeira imagem, nós temos esse trator aqui, que ele é pneumático, porque ele tem a configuração aqui de dois eixos, com um pneu em cada uma das extremidades. E a esse trator pneumático foi inserido aqui uma lâmina. E nessa segunda imagem, nós temos a configuração do trator esteira. Né? Esse trator esteira foi também inserido aqui a presença dessa lâmina, que como você pode ver, inclusive na aplicação dessa imagem, está sendo utilizada aí para fazer um processo de regularização, que pode ser, por exemplo, também a regularização de um subleito de rodovia, de estrada, que precisa ser feito antes de prosseguir a construção das camadas do pavimento. Então, o trator passa a poder empurrar e escavar a terra. Então, quando eu adiciono essa lâmina, o meu trator ele ganha uma nova função. Eu consigo empurrar esse solo e consigo também escavar esse solo, dependendo aí
da demanda se for um pequeno volume para uma pequena movimentação de solo aí, né? Então, sempre que eu tenho uma unidade escavo-empurradora, ela pode ser chamada de bulldozer, ou trator lâmina ou bulldozer, tá? Então, aqui, a grande questão foi a adição da minha lâmina em qualquer um desses modelos. Essa lâmina, como pode ser exemplificada aqui, é constituída por algumas partes, tá? Temos aqui essa parte inicial, que é maior, que é uma seção transversal curva, que facilita o processo de corte do material, ou seja, do solo, tá? Aqui nós temos essa parte inferior, que são basicamente elementos para o corte do solo. Então, tem a ferramenta de corte, que é essa central, e temos aqui as extremidades, que são as facas dos cantos, que podem ser removíveis, tá? Aqui temos esse quarto elemento, que conecta a minha lâmina ao meu trator, né? O chassi da minha esteira. Então, basicamente, é esse quarto elemento que vai conseguir fazer esse processo de ligação da lâmina com o equipamento, né? Que vai ser adicionado aí o trator. Essa lâmina, ela pode ter duas configurações. Ela pode ser essa lâmina reta, que é mais simples, inclusive mais usual de se observar, e pode ser também uma lâmina angulável, tá? Então, essa lâmina reta, ela é perpendicular ao eixo longitudinal do trator e não pode ser angulada. Assim, no caso do transporte lateral, são necessárias duas operações. Então, basicamente, o que está informando aqui é que essa lâmina reta ela vai ter sempre essa configuração reta de empurrar. Já a minha lâmina angulável, quando a gente for ver, ela tem uma capacidade de movimentação lateral. Então, eu consigo modificar essa angulação do meu eixo da lâmina. Então, a lâmina angulável leva a terra lateralmente, o que facilita a escavação e o seu transporte, especialmente no caso de corte e meia encosta, formando-se uma leira, tá? Então, sempre que eu tenho um trator de lâmina, eu tenho uma bulldozer. Mas se eu quero especificar que essa minha lâmina é uma lâmina especial, que além dela empurrar o solo nesse sentido, eu consigo regular a inclinação dessa lâmina para fazer determinadas atividades, como, por exemplo, um transporte lateral do solo, então eu tenho uma anglo-dozer. Então, o bulldozer é um trator de lâmina reta, normal, e a anglo-dozer é um trator de lâmina cuja lâmina é uma lâmina angulável. Então, é uma lâmina especial aí para a movimentação desse solo. Um outro elemento que pode ser adicionado nesse meu trator é um escarificador. Então, eu posso ter uma unidade escavo-empurradora, seja um trator de lâmina, com presença de escarificador, tá? Então, o escarificador também é chamado de ripper, é montado na parte traseira do trator. Então, ele tem essa configuração aqui de garra, tá? Então, nada mais é do que as garras que conseguem fazer movimentações no solo. Então, ela vai constar de um ou mais dentes reforçados, providos de pontas cortantes, que são utilizados para romper os solos muito compactos, inclusive os de segunda categoria, para depois serem transportados por uma lâmina comum. Então, se basicamente você está trabalhando com um solo que é muito resistente e tem uma elevada capacidade de suporte, as partículas elas estão muito próximas, né? A massa específica desse material natural é muito elevada, tá? Então, muitas partículas para um mesmo volume. Então, esse solo, para facilitar o transporte dele, eu preciso passar por um processo de escarificação, ou seja, eu tenho que separar essas partículas, tá? Então, para fazer isso, eu faço a utilização de um escarificador, que são essas garras aqui, tá? Que são utilizados para solos muito compactados, né? Muito compactos. Então, você pode observar aqui a representação do escarificador, ele fica aqui num detalhe do solo. Uma outra utilização do escarificador é quando, por exemplo, você está trabalhando com um solo muito úmido. E até aqui a gente já viu que o solo, quando a gente vai fazer a construção de uma estrada, ele tem que ter um controle de umidade, ele tem que estar na umidade ótima para o processo de compactação.
Então, se determinado momento choveu, ou então esse solo na sua condição natural está numa umidade acima da umidade ótima, esse solo tem que passar por um processo de secagem. E esse processo de secagem também pode ser feito através do escarificador. Então, eu fico passando com o meu trator, aqui com o escarificador, e esse movimento do escarificador mexe o solo, move todo o meu solo, e ao longo do tempo, né, de algumas horas, eu consigo fazer com que esse solo ele perca umidade devido ao calor ambiente, né, do sol, a absorção, a evaporação dessa água que estava em excesso. Então, é outra aplicação do escarificador. Então, aqui na imagem, a gente consegue ver o que já é possível identificar. Eu sei que isso aqui é um trator de esteira, tá? É um trator de esteira com lâmina, que eu consigo observar que essa lâmina aqui está presente, ou seja, é um trator de esteira com lâmina reta. Porque temos aqui a configuração dessa lâmina, você pode observar que isso aqui não é regulável, tá? Então, temos a presença de um trator de esteira com lâmina reta e escarificador, que está fazendo aqui o processo de escarificação desse solo, tá? Então, o próximo trator que a gente vai ver são chamadas de unidades escavotransportadoras. Então, pelo nome, esse trator ele consegue escavar e transportar. Ele escava e transporta. Então, é só aqui com essa próxima unidade de tração, a gente consegue realizar duas atividades do ciclo de terraplenagem. Você consegue escavar, que é a primeira etapa, e transportar, né? Você escava, faz a carga e transporta. Na verdade, são três etapas do ciclo de terraplenagem que podem ser realizadas com esse trator. Claro que se forem pequenas distâncias e também se forem menores volumes, porque você vai conseguir observar aqui, ó. As escavotransportadoras escavam, carregam, transportam e descarregam materiais de consistência média a distâncias médias a pequenas. Então, até 1 quilômetro eu consigo fazer, na verdade, todo o ciclo de terraplenagem, tá? Com a escavotransportadora, porque eu escavo, eu faço a carga, eu transporto e eu descarrego no local. Então, só esse equipamento já possibilita realizar todo o ciclo de terraplenagem, tá? Então, eu posso ter uma unidade escavo-transportadora rebocada, que são chamadas de scraper, ou seja, isso aqui é um reboque. Você pode observar nessa primeira imagem, isso aqui é um reboque que vai ser conectado à unidade trator. Então, eu posso conectar esse scraper a um trator que pode ser pneumático ou pode ser esteira. Você pode inserir isso aqui atrás e conectar como um reboque. Outra possibilidade que nós temos para escavotransportadoras é que sejam automotrizes, ou seja, um scraper com motor. Então, eu não preciso rebocar em um outro trator. Ele já tem aqui um motor, e aí vai ter essa configuração que você vê nessa segunda imagem. Ó. O solo aqui, ó, sendo escavado e transportado aqui dentro, tá? E aqui nós temos a presença de uma cabine, então nós temos uma motor scraper. Então, para escavotransportadoras, tem duas opções. Ou eu tenho um scraper, ou eu tenho um motor scraper. Então, aqui vamos ver as particularidades do scraper, né? Que é esse primeiro aqui, que pode ser utilizado como reboque, né, num trator. Então, a carga se faz por arrastamento do scraper. O scraper é o nome desse próprio equipamento, tá? Quando eu conecto ele à unidade tratora, ele vai ser rebocado, ou seja, arrastado. Né? E esse processo de arrastamento vai fazer com que tenha um acúmulo de solo, tá? Porque tem a presença de uma lâmina. Essa lâmina aqui que a gente consegue ver. Então, através dessa lâmina, ela penetra no solo e empurra ele para dentro da caçamba aqui do meu scraper. Então, vai começar a acumular aqui através da presença dessa lâmina, tá? O despejo desse material, quando ele chega no destino, é feito com auxílio dos pistões. Então, tenho esses pistões laterais aqui. No momento que o meu scraper está cheio, eu consigo fazer o despejo. Os pistões são acionados, eles conseguem levantar e fazer o despejo desse material fora, tá? Então, aqui é um tipo de equipamento que consegue fazer a etapa de escavação, de carga, transporte e descarga. Já o próximo, que é o motor scraper,
que vai ser semelhante a um scraper. A grande diferença aqui é que eu tenho um motor, então tem a cabine aqui, vai ter um motor próprio, não vou depender de um outro equipamento para funcionar. Então a carga vai se fazer do mesmo jeito, tá? É através do arrastamento, tem a presença de uma lâmina aqui cortante no interior que vai penetrar no solo e que vai empurrar esse solo para o interior. A gente consegue ver aqui, ó, dentro dessa caçamba já está cheia, inclusive está saindo já, tá? O despejo do material vai ser feito da mesma forma aqui, com auxílio dos pistões, e novamente tem a execução da escavação, da carga, do transporte e da descarga. Tá? Então, quase que completamente o ciclo da terraplenagem, faltando apenas o espalhamento, né? Dependendo da situação, talvez não seja necessário. A próxima possibilidade de variação de tratores são as unidades de transporte, né? Tratores que são utilizados no transporte dos materiais. Mas a gente acabou de ver scraper e moto scraper, né? Que são essas configurações aqui, o moto scraper e o scraper, que também são utilizados no transporte, tá? Mas eles são utilizados no transporte de pequenas distâncias, então distâncias inclusive inferiores a 1 quilômetro. Tá? Eu não consigo fazer a escavação com scraper ou moto scraper de uma distância muito grande porque ele tem uma caçamba com um volume menor, uma capacidade menor. Então vai chegar uma hora que essa caçamba está cheia e eu preciso fazer a descarga desse material. Tá? Então, se eu preciso trabalhar com maiores distâncias e com maiores volumes, eu vou precisar de uma unidade de transporte. Tá? Então, eu vou ter aqui uma maior velocidade, um menor custo e uma maior capacidade aí para suportar um maior volume de material a ser transportado, né, que é uma das nossas etapas do ciclo da terraplenagem. Então, como exemplo aqui de unidades tratores, nós temos o caminhão basculante, que é muito utilizado na atividade de construção de estradas, que é inclusive o que a gente consegue ver com mais facilidade, com mais frequência. Aqui nós temos também os dumpers, que são esses volumes aqui que precisam ser rebocados, eles não têm tratores, ele está sendo aqui transportado em outra unidade tratora, tá? E temos também os caminhões fora de estrada. Então, o basculante, que é o mais utilizado, ele tem um volume entre 4,5 e 6 metros cúbicos. Então, tem essa capacidade aqui de suporte, capacidade de volume, que pode ser transportado dentro dessa caçamba do caminhão basculante, tá? Vai ser um volume semelhante aos dumpers, que varia entre 4 e 6 metros cúbicos, tá? Os dumpers, eles podem ser mais utilizados, você pode remeter ele a uma maior utilização, por exemplo, o transporte de resíduos da construção civil também é muito utilizado os dumpers, tá? Na construção de estradas, de modo geral, eu vejo mais a utilização do caminhão basculante. Uma outra possibilidade seria o caminhão fora de estrada, que tem uma capacidade maior. Então, se tem a demanda de trabalhar com um volume maior, de 10 metros cúbicos, é utilizado o caminhão de estrada, fora de estrada. Só que tem uma condição. Esse caminhão ele vai estar transportando um volume superior a 10 metros cúbicos. Então, é uma carga muito pesada. E por ser pesada, ele não pode trafegar em estradas comuns. Por isso que ele leva esse nome de fora de estrada. Então, ele pode ser utilizado em obras onde não está tendo acesso a rodovias comuns. Porque uma carga desse tamanho, nessa proporção, vai trazer danos aí ao pavimento que não foi projetado, dimensionado e pensado para uma carga tão elevada. Então, por isso que ele tem aqui esse nome de caminhão fora de estrada. Ele é mais utilizado na realização de atividades da mineração. Tá? Então, atividades que envolvem transporte de minério, que de modo geral não está associado dentro aí de vias, né, que são vias já construídas, tem bastante utilização de caminhão fora de estrada. Na construção de estradas é mais usual visualizar aqui a aplicação do caminhão basculante. Bom, a próxima variação de unidades tratoras são as unidades aplanadoras. Tá? A gente só tem como modelo de unidade aplanadora a motoniveladora. Tá?
pelo nome você já pode pensar, aplanar, é tornar plano. Então ela tem essa ideia, não necessariamente vai ser para tornar reto, tá, o solo, mas ela tem essa ideia de planificar, de nivelar. Então aquela etapa do ciclo da terraplanagem, que é descarga e espalhamento, esse espalhamento pode ser feito aí com a motoniveladora, tá? Então, esses tratores, eles são imprescindíveis em serviços de acabamento de atividades de terraplenagem. Então, ele consegue conformar o terreno aos grades finais do projeto. Então, o projeto de uma estrada, por exemplo, vai conseguir definir as rampas do projeto. Então, já existem essas rampas do projeto. Quando é feita a regularização do subleito, por exemplo, ou de qualquer uma camada, deve ser verificadas as espessuras das camadas e também o nível do subleito. Tá? Essa regularização, para que garanta conseguir chegar no grade do projeto, ela é feita através das motoniveladoras. Então, é realmente um dos equipamentos que são utilizados nas obras de estrada. Então, vai possuir aqui um escarificador ou uma lâmina central de corte. Tá? Então, aqui nessa imagem você consegue ver a presença aqui de uma lâmina central. Tá? A lâmina ela pode ser angulada em relação ao eixo vertical, mediante a rotação do círculo de giro ou acionamento mecânico hidráulico. Então, além da gente ver essa configuração horizontal, que consegue fazer o nivelamento e o ajuste conforme o local que está sendo nivelado, eu consigo também fazer um nivelamento, uma regulação vertical, tá? Que vai possibilitar regularizar aí, locais inclinados, tá? Então, pode também ser inclinada lateralmente até alcançar uma posição vertical. Então, consegue atingir até uma posição vertical, tá? Que é uma condição extrema, mas dependendo da demanda, pode ser necessário. E aqui a próxima unidade que a gente vai ver, unidade tratora, são as unidades compactadoras. Essas compactadoras, elas se destinam a efetuar a operação denominada de compactação, isto é, o processo mecânico de adensamento dos solos, resultando num volume de vazios menor. Então, já tem até outra aula gravada aqui no canal sobre esse processo de compactação e por que é tão importante fazer a correta compactação na construção de uma estrada. Então, aqui a gente vai ver que essa compactação ela é realizada através de tratores compactadores, que são chamados de compactadores, que executam essa compactação. Nessa disciplina, a gente tem um foco maior nos equipamentos que são utilizados na etapa de terraplenagem, ou seja, a gente vai estar trabalhando somente com solos, tá? Mas esse compactador também pode ser utilizado na compactação de materiais asfálticos. Então, tem 3 tipos de compactadoras diferentes, tá? Voltando na terraplenagem, existem 2 coisas que devem ser controladas com grande rigor na execução de uma rodovia, que é o quê? A umidade, o teor de umidade e a massa específica aparente seca máxima do material. Então, essas 2 características, elas são controladas na etapa de compactação, tá? Então, nessa etapa de compactação, deve ser feito o controle desses materiais granulares, da sua umidade e da sua massa específica, tá? Quando eu tenho diferentes tipos de materiais, eu vou precisar de diferentes tipos de unidades compactadoras. Então, se você está trabalhando com solo coesivo, que são, por exemplo, areia, tá? São esse material que as partículas elas estão mais independentes entre si, existe menos força de atração entre essas partículas, então vai ser demandado aqui um rolo do tipo pé de carneiro, que é esse que você consegue observar aqui, os pés de carneiro aqui nesse rolo compactador. Tá? Já se eu estou trabalhando com solos não coesivos, um exemplo de solo não coesivo é a argila. Então, essa argila tem as partículas de solo muito pequenas, né, são constituídas de argila, ou silt, solo argiloso. Tem partículas muito pequenas de solo que têm uma força maior de atração entre elas. Então, pode ser utilizado aí um rolo liso, que pode ser vibratório ou não. Né? Já quando eu estou na etapa de compactação da minha mistura asfáltica, que é a camada de revestimento, aí já vai ser demandado utilizar um outro tipo de rolo, que é o rolo pneumático,
que tem um controle aí de pressão desses pneus para auxiliar a correta compactação. Então, nessas unidades tratoras existem essas três possibilidades, ou tem um rolo pé de carneiro, ou tem um rolo liso, ou tem um rolo pneumático. Então, dependendo do tipo de material, da atividade que está sendo realizada, vai ser demandado um tipo específico de equipamento. E aqui, por fim, nós chegamos à última unidade tratora que nós vamos ver nessa aula. Existem mais unidades tratoras, essas são as principais que são utilizadas nas atividades de terraplenagem, tá? E nós chegamos à unidade escavo-carregadora. Então, pelo nome, ela faz o processo de escavação e carga, tá? Então, são as que escavam e carregam o material sobre um outro equipamento que o transporta até o local de descarga. Então, podemos ter aqui a escavadeira, que é um equipamento que trabalha parado. Então, aqui você pode observar, nós temos um trator esteira, tá? Que tem a configuração aqui do shovel ou caçamba frontal. Ou então temos a back shovel ou retroescavadeira, que essa caçamba, no caso, vai ser na sua parte traseira, tá? Então, pode ser caçamba frontal ou caçamba traseira, que é a retroescavadeira. Então, nós temos dois tipos de escavadeiras e elas conseguem escavar esse material e fazer a carga, né, direcionando até um outro local, sem ter que se movimentar. São equipamentos que conseguem trabalhar aqui parado, porque a minha cabine ela consegue rotacionar em um eixo e consegue mudar de direção, tanto a cabine como o shovel, tá? Que pode ser o shovel ou o back shovel. O outro tipo de escavo-carregadeira, ou seja, que escava e transporta, são as mais usuais, que a gente consegue ver com mais frequência, que são as pás carregadeiras, né? São chamadas de pás carregadeiras. E nessa pá carregadeira aqui é adicionado um pá, que tem aqui a sua presença, que consegue fazer o transporte do material. Então, são tratores de pneus ou esteiras, nesse caso a gente tem aqui na imagem um pneumático, com caçamba na dianteira, que faz o processo de escavar, de levantar e de descarregar esse material a uma altura de até 3 metros. Então, é uma altura bem mais limitada em relação às escavadeiras, que conseguem ter um braço de alavanca maior, tá? Então, são denominados aqui de pás carregadeiras. E aqui, como um resumo dessa aula, nós vimos que existem as unidades tratoras, tá? Essas unidades tratoras, elas podem ter configurações físicas diferentes, e essa principal configuração física diferente é que ela pode ser um trator de esteira ou um trator pneumático, que vai ter dois eixos, cada um com duas rodas nas suas extremidades. E aí eu posso estar trabalhando aqui com essa denominação de escavo-empurradora, que é quando eu vou ter um trator com lâmina, tá? Um bulldozer ou um bulldozer, o meu trator com lâmina. Eu também posso ter o transportadora, que vai ser o meu scraper ou moto scraper. Então, o scraper é quando eu tenho aquela parte que é rebocada por um outro trator. Então, eu preciso de unidade tratora, que pode ser pneumática ou de esteira, associada a ele, para que eu consiga utilizar o scraper. Ou então eu tenho um moto scraper, que já tem a sua própria cabine, o seu próprio motor, e tem a autonomia de trabalhar sozinho, tá? O moto scraper e o scraper, eles conseguem fazer a escavação do solo, fazem a carga na caçamba e conseguem transportar até um local onde vai ser descarregado, tá? Temos também as escavo-carregadeiras, que são carregadeiras e escavadeiras, que conseguem fazer a escavação desse material e também a sua carga até um depósito em determinado local. Temos as unidades aplanadoras, que o único exemplo de unidade aplanadora vai ser a moto-niveladora, que vai ter aquela lâmina para regularizar, aí, por exemplo, um subleito, tornar tudo no nível, no grade de projeto, tá? Dependendo da situação, se não for possível utilizar uma moto-niveladora, se não tiver essa disponibilidade, aí pode ser utilizado também um trator com lâmina, tá? Então, pode ser verificada a disponibilidade do equipamento no local, na proximidade da obra, tá? O trator com lâmina, ele também consegue fazer esse processo de regularização
se for uma demanda menor, né? Temos as unidades de transporte, que conseguem fazer o transporte dessa carga de determinados volumes. E aí temos como principais exemplos que eu mostrei para você o caminhão basculante, o caminhão fora de estradas e os dumpers. Aqui nessa listagem também tem as vagonetes, que como se fossem alguns vagões, né, semelhantes aos dumpers, eles não são motorizados, então precisa também de uma unidade de tração associada para que seja utilizado, né? E temos também as unidades compactadoras, que podem ser rolo pé de carneiro, rolo vibratório e pneumático. Tá? Aí tem que observar aí qual vai ser o material que vai estar sendo utilizado, vai estar sendo trabalhado, para determinar qual vai ser o correto processo de compactação desse material. E assim vamos finalizar essa videoaula. Eu espero que você tenha gostado. Se ficou qualquer dúvida, você pode comentar aqui, que eu vou responder o mais rápido possível. Não esqueça de deixar o like no vídeo dessa aula e se inscrever no canal para que você possa estar acompanhando as demais aulas da disciplina. Até a próxima!